AES B3, AES Brasil. Como devem ficar os dividendos da AES Brasil em função das contratações, dos investimentos e das dívidas que estão sendo feitas para poder financiar exatamente esses dividendos. A gente vai dar uma olhadinha, nós não vamos estimar exatamente qual vai ser o valor dos dividendos, porque isso é bem complexo, mas nós vamos dar uma olhada em como que está o desenrolar desse crescimento que a empresa pelo qual a empresa está passando, esse crescimento pelo qual ela está passando e onde que isso pode causar impactos na distribuição dos dividendos. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. AES Brasil, AES B3, é o código da bolsa da empresa AES Brasil, porque o que a gente sempre tem que olhar é o que a empresa é e não um código, porque o código não quer dizer absolutamente nada, né? Então, ela é uma empresa geradora de energia. E o que ela faz? Ela cria energia. Ela tem lá as usinas hidrelétricas, tem as usinas eólicas e as usinas solares. Então, ela é uma empresa de energia 100% limpa. Então, ela só gera por fonte hídrica, solar e eólica. E ela está desenvolvendo muito a fonte eólica nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui na carteira de geração de energia da AES, que é essa daqui, olha. Ela tem uma capacidade instalada operacional de 3,7 gigawatts. E aqui, ó, 72% dessa capacidade instalada é de energia hídrica, tá? Ou hidráulica, quer dizer, energia que vem das usinas hidrelétricas. Aqui a gente tem, ó, 20% com eólica e aqui a gente tem 8% com a energia solar. E com certeza mais fácil, mais eficiente do ponto de vista de investimento e de geração de energia tem sido a energia eólica, e eles estão com esse projeto aqui de mais 1 gigawatt, ou seja, vai elevar de 3,7 para 4,7 gigawatts, crescendo exatamente na energia eólica. É tanto que a participação tanto da solar quanto da hídrica vão reduzir, né? A gente teve a questão da crise hídrica, a exposição dessa empresa à crise hídrica vai reduzir a ponto de, nos novos projetos também que eles estão lá para frente, que ainda não estão em construção, né? Eles estão só projetados, a ideia é chegar à preponderância da energia eólica e da energia solar com relação à energia hídrica, né? A energia hidráulica. No ano passado, a empresa teve um problema com a crise hídrica e eu vou mostrar aqui mais ou menos o que foi que aconteceu com relação a isso. O que a empresa fez? Isso aqui são as projeções para 2020, 2021 e 2022. O que a empresa fazia? Ela, na realidade, o que a empresa faz até hoje? Ela vende, olha, nível de contratação total da carteira, do portfólio, né? Então, o que ela faz? Ela vendia previamente, olha, 77% da energia, depois 88%, 89% aqui previsto para 2022, mas esse problema aqui, 2021, é que foi o que causou o grande impacto. Por quê? Porque ela vendeu aqui uma quantidade enorme de energia elétrica produzida por fonte hídrica, e veio a crise. Veio a falta de chuva e ela teve que comprar essa energia aqui para entregar. E ela comprou do quê? Como é que vai gerar energia no momento que não tem chuva e que você não tem um parque eólico instalado? Você vai ter que comprar isso aí das empresas que geram energia térmica. E o preço da energia térmica, olha só, isso aqui, ó, R$180, né, por megawatt fornecido. Esse preço de 180 aqui, ela pagou 4
às vezes 5 vezes mais do que esse valor aqui, que era o valor negociado. E aí ela teve um custo muito alto de energia, e esse custo aqui foi mais ou menos de 800 milhões de reais, e ela vai ter, esse ano espera-se que ela não tenha esse custo. Porém, se a gente olhar o resultado dela, ela também ela teve uma utilização de receitas com tributos muito alto no ano passado. Então ela botou aí 500 e poucos milhões como receita de tributos diferidos. Então, mais ou menos que balanceou esse custo que ela teve aí da energia, só que são coisas que a gente espera que não aconteçam esse ano. Nem vai ter essa receita e nem vai ter uma despesa tão grande, embora provavelmente no início do ano tenha pago ainda alguma coisa do ano passado. Essa energia aqui contratada para 2022, que estava aqui, olha, em 89% com 1.64 quase giga, passou agora para 1.6, quase 65, né? 1.65 giga, e um incremento, como a gente pode ver aqui, ó, da parte de energia solar e eólica, que saiu aqui dos 361 megawatts, né, para 410 megawatts. E uma pequena redução aqui da energia hídrica, né, que saiu de 1 giga para 900 mega. Então vamos dar uma olhada agora no endividamento, porque isso aqui que é o ponto que me chama um pouco a atenção da empresa, porque ele vai ser relevante para poder gerar a receita. Por quê? Porque se ela aumenta o endividamento, principalmente no momento em que tem mais custo de taxa de juros, se ela aumenta o endividamento, ela gera menos receita, menos capacidade de distribuir dividendos, porque o lucro líquido vai reduzir. Mas antes de olhar aqui, vamos dar uma passada em como estavam os dividendos. Para quem não sabe, a AES ela era chamada de o símbolo dela anterior é TIET11, ou seja, era a AES Tietê. Então observe aqui, olha, eu estou botando o gráfico, isso aqui é no site Fundamentos, estou botando o gráfico trimestralizado, veja que a constância no pagamento de dividendos, basicamente todo trimestre, aliás, todos os últimos trimestres do ano ela pagava, né, os dividendos aqui. Em geral, no primeiro trimestre ela não paga, e está aqui, nesse ano aqui, ela teve um super lucro aqui, né? E no final do ano de 2020, e aqui 2021 foi lá um ano razoável e tal, mas aí 2021 ela começou a pagar um pouco menos. A gente vai dar uma olhada agora no gráfico da AES, né? A AES Brasil, que foi modificado, e nesse gráfico aqui da AES a gente vê o seguinte, olha, ela chegou a ter um prejuízo aqui, né? Ela chegou a ter um prejuízo em um trimestre de 2021, né? E teve esse lucro aqui gigante, que foi, como eu falei, foi a utilização de recursos de tributos, né? Então isso aqui não foi uma coisa recorrente, é uma coisa que não vai se repetir, e ela teve essa perda aqui, muito provavelmente em função desse gasto com energia. Para o primeiro trimestre de 2022, como a gente vai ver, ela já deu um lucro. A gente vai esperar aqui também o primeiro trimestre, aliás, o segundo trimestre, que daqui a pouco sai o balanço para a gente ver a consistência desses lucros aí para frente. E antes de entrar no endividamento em si, vou dar uma passadinha rápida só para mostrar aquela questão que a gente conversou com relação ao custo da energia. Veja só, isso aqui foi a receita operacional líquida, né? E aqui é o custo de produção e operação de energia. Veja só, isso aqui, olha,
a receita operacional líquida até cresceu, né, de 2 bilhões para 2 bilhões e meio, mas o custo de produção da energia saiu de 130 milhões para 1 bilhão e 937, quer dizer, foi um custo muito alto aí com essa compra de energia. E aqui foi um outro detalhe que eu havia conversado, que era o imposto de renda diferido. Observe, entrou aí 600 milhões de imposto de renda diferido, o que ajudou bastante na formação do lucro lá da AES no ano passado. Aqui nós estamos com, lembrando, isso aqui é 2020, né? E isso aqui é 2021, tá aqui. 2021 entrou esse diferido aqui de imposto de renda aqui e contribuição social. E aí vamos dar uma olhada aqui, ó, no efeito do lucro líquido. Observe que o lucro líquido de 2020, agora a gente vai para o primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. Veja que teve um incremento de 3% no lucro líquido ajustado, o que não é, bom, não é ruim, mas para o crescimento, o lucro está crescendo 3%, embora o crescimento da empresa, ele precise de o endividamento da empresa precisa de um crescimento forte nisso aqui também, né? E óbvio, esse crescimento é esperado. É certo que aquele 1 gigawatt adicional que vai entrar, que já está em construção, ele vai gerar, que representa mais de 25% do total instalado hoje da empresa, porque a empresa está com 3,7 GB, vai entrar 1 GB, então é mais de 25%, mais de um quarto da capacidade de produção vai entrar nesse período quando acabada essa construção. E tem mais 1,3 para depois disso, que são os projetos. Então veja, o problema só é o seguinte, aqui vai acontecer do ponto de vista do acionista que espera dividendos, o que vai acontecer é que existe um custo que está sendo incorrido, e a gente vai ver daqui a pouquinho no endividamento da empresa. Quer dizer, esse custo a empresa vai levar a dívida para dentro da sua contabilidade. Já levou, né? Tá negociando essas dívidas, pagando juros sobre isso daí, e esse custo financeiro vai saindo do resultado. Então tem que esperar um pouquinho mais para quem tiver investido nisso. Obviamente que não é, como eu já havia dito lá no início, não é nenhuma indicação de compra ou de venda, mas é uma leitura aqui das informações que estão disponíveis para mim, para você, para todo mundo. Tá, isso tudo é público, está na internet. Eu estou só fazendo uma leitura, vamos dizer assim, em voz alta desses números e dizendo qual é a minha percepção com relação a isso, né? Então vamos dar uma olhada agora. Então, voltando aqui, né, só para finalizar, foi uma diferença aqui no lucro líquido ajustado, foi uma diferença aqui de 3% aqui apontada apontada no relatório. Lembrando mais uma vez que se ela crescer só 3% não é uma coisa muito boa, porque a gente vai ver que o custo da dívida está crescendo numa velocidade maior. Então é lógico que e aí você tem que comparar o montante de lucro com o montante de dívida. Porque se o custo financeiro cresce com uma velocidade maior, aplicado num montante bem maior do que é o lucro, porque o lucro da empresa está aqui, está na faixa dos 70 milhões, esse lucro aqui que está reportado, nos 70 milhões, enquanto que a dívida da empresa está na faixa dos 6 bilhões bruto e líquido em torno de 4 bilhões. Né? Um outro ponto que é interessante ver aqui também é o seguinte, é porque houve um aumento do caixa da empresa, né? Se comparar aqui o primeiro trimestre de 2021 o final do ano, né, de 2021 para o final do primeiro trimestre de 2022. Então, isso aqui foi a variação do fluxo de caixa para o primeiro trimestre de 2022. E observe aqui o seguinte, olha. Então,
a geração de caixa operacional foi de 208 milhões, tá? Isso aqui foi o caixa gerado pelos negócios da empresa. Então, se a gente olhar esse aumento, as despesas financeiras da empresa levaram quase todo o caixa operacional, né? Levaram 175 milhões. Aí aqui, os investimentos, a empresa fez com base nesse dinheiro aqui também, né? Que se a gente for olhar, vamos dar uma olhada aqui, ela fez com base nessa injeção de capital, que isso aqui foi uma joint venture, né? Com o Itaú para geração de energia, e mais captações e amortizações, ou seja, a diferença entre o que captou e o que amortizou. Então ficou um líquido aí de 431 milhões. Então, que foi o que fez com que fosse possível realizar os investimentos, né? E aqui pagar impostos, né? Que não era bem aqui, mas se você botar esses impostos aqui, como eu estava falando anteriormente, quer dizer, você botar os impostos mais as despesas financeiras, quer dizer, você teve aí um resultado bem pesado aqui, né? Muito bem. E aqui, embora aqui, já esteja líquido das despesas, porque isso aqui é o resultado operacional, o lucro de geração de caixa operacional. Então, os negócios geraram aí 208 já líquido, né? Pagou isso aqui, só que aí você tem que tirar aqui a despesa financeira e os impostos. Então, você precisou de um dinheirinho aqui desse negócio aqui para financiar o empréstimo. E aí você chegou no final do período com um caixa maior, né, do que um recurso em caixa maior do que o início do período. Agora, obviamente, a gente vai ver isso muito provavelmente no próximo período, que isso aqui vai ser consumido pelos investimentos que estão sendo feitos, né? Porque na realidade não tem interesse nenhum para a empresa ficar com esse caixa aqui, principalmente quando você olha que ela tem um nível de endividamento que não é tão trivial. E aí eu vou pegar aqui mais uma vez, entrando aqui no Fundamentos, pegar a dívida líquida sobre o patrimônio, olha só. Esse aqui, dívida bruta sobre patrimônio, né? Aqui a gente tem, é quase 2 vezes o montante de dívida sobre o patrimônio. Se a gente pegar a dívida líquida, essa relação é bem menor, né? Porque aqui a gente vai estar com 4.200 e pouco para 3.263. Então aqui, se a gente pegar isso daqui, não é tão assim assustador, porém a dívida bruta é quase 2 vezes, né, o patrimônio da empresa. E se a gente for olhar aqui mais uma vez, né, no resultado que ela está gerando, né, aqui conforme os dados aqui da Fundamentos, né, ela está sendo negociada a 12 vezes, ela está dando um lucro por ação, né, de 0,84, ela deu aí de 0,84, o que indica exatamente isso, quer dizer, ela sendo negociada aí na faixa dos R$10, 10,71 mais ou menos, né? Ela sendo negociada na faixa dos 10,71, dizer, está bem menos do que 10% do preço da ação está sendo gerado em lucro com base nesses volumes de produção de energia atual e, obviamente, não só nisso, né? Com base na questão dessa compra de energia, que foi uma compra que muito provavelmente não vai se repetir para esse ano agora, né? Vamos ter, se tudo der certo, se tudo correr bem, não vamos ter crise hídrica, já choveu bastante e vai gerar muita energia aqui para que ela possa vender, para que ela possa comercializar. Então vamos lá para o endividamento, né? Lembrando que houve aqui uma assunção quando a gente faz algumas comparações, a AES Brasil ela ficou com 1 bilhão aqui, ela ficou com 1 bilhão
de dívida, o que acabou diminuindo um pouco da chamada da AS Brasil Operações, tá? Ela ficou na AS Brasil Operações, ficou aqui com uma dívida menor, 5 bilhões, porque 1 bilhão ficou aqui na holding. E aí a gente vai olhar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. A AS Brasil, então, ela no primeiro trimestre de 2022 estava aí com 6 bilhões e 459 milhões de dívida bruta, né? A dívida bruta da AS Brasil no primeiro trimestre de 2021, na AS Brasil Operações, tá? Ela estava aqui com 6 bilhões 167. Aí aqui, veja bem, ela caiu para 5 bilhões 558. Porém, o que é 5 bilhões 358? Porém, ela vai ficar aqui, olha, se a gente pegar as disponibilidades e a dívida líquida, né? Então a dívida líquida sai aqui de 4.534 para 3.418. Agora, preste atenção aqui no seguinte: como é que essa dívida cai, porém a relação de alavancagem, isso é, dívida líquida dividida por EBITDA, ela sai de 2,7 para 3,87. Tá? Então ela sobe consideravelmente e é isso aqui, esse indicador, porque aqui você teve uma redução do EBITDA, né? É esse indicador aqui que é observado pelos credores. E aqui é que está a questão. Vamos dar uma olhada aqui, olha, que são os condicionantes. Vamos ver então os condicionantes, tá? Que houve uma facilitação dos credores em função do pré-pagamento da sétima emissão de debêntures. Então, no quarto trimestre de 2021, houve um pré-pagamento. E aí, eles conseguiram uma melhor negociação com os credores, no sentido de fazer o quê? De aumentar possibilitar o aumento dessa relação de dívida EBITDA, que estava em 3,85, que esse era um condicionante, e passou para 4,5, ou seja, permitiram que a empresa, os credores permitiram que a empresa se endividasse mais com relação ao seu resultado. Isso aí é uma faca de dois gumes, porque de um modo você dá um sinal de credibilidade para o endividamento da empresa, por outro lado você permite que ela tome mais risco, porque quando a empresa se endivida mais, ela toma mais risco. E aí a gente vai dar uma olhada agora, outro detalhe aqui também é na questão da margem de cobertura, ou seja, qual é o percentual de quanto que o EBITDA precisaria para cobrir os juros. Então você precisaria do EBITDA cobrir 1,5 vezes os juros, e os credores melhoraram a condição, ou seja, deixaram mais flexível isso, deixaram isso mais frouxo, vamos dizer o termo é mais esse, permitindo 1,25 vezes os juros. Então ele pode ser menor, o EBITDA pode ser menor. O que, do ponto de vista, mais uma vez, de risco, você aumenta o risco da companhia por conta do crédito, né? E quando a gente vê a classificação que é dada pelas agências de classificação, né, as agências que dão nota ao crédito aqui, ó, a AS Brasil Operações, ela foi classificada aqui tanto pela Moody's, que é uma agência de classificação, quanto pela Fitch. A Moody's deu uma nota AA+, com perspectiva negativa, mas isso foi em setembro de 2021, que provavelmente naquela renegociação lá
que naquela debênture daquela 7ª emissão que a gente conversou. E aqui você teve uma classificação duplo A com perspectiva positiva. Lembrando sempre que essas classificações aqui são relativas ao Brasil, tá? Então são notas relativas ao Brasil. E aí a gente tem aqui, ó, que já foi uma classificação aqui desse ano, de abril de 2022. Vale dizer que isso aqui não é uma nota assim sofrível, uma nota boa, né? A melhor nota seria AAA, mas já não é nenhuma super nota de crédito, mas é uma nota muito boa já. Olha o que aconteceu no EBITDA, tá? Nós estamos aqui com primeiro trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2022. Então olha só o que aconteceu aqui com o EBITDA, caiu aqui de 2 bi para 800 bi, certo? Então foi uma variação negativa grande, né? E o EBITDA ajustado, que está aqui também, saiu de 2 bi para 870 milhões, que não é muito legal. A gente acha que a gente deve torcer para isso mudar. E foi isso que gerou aqueles números que eu tinha dito de uma relação dívida-EBITDA de 2 para uma relação dívida-EBITDA de 3,87, ou seja, aqui você com esse mesmo EBITDA aqui você pagava tudo, esse mesmo EBITDA aqui você pagava tudo em 2 anos, e agora com esse EBITDA você, sem ter nenhum aumento significativo da dívida, você leva 3,87 anos, ou seja, quase 4 anos para pagar. Aqui tem a dívida bruta por indexador. Uma boa parte da dívida ela foi tomada com o DI, né? Então tá aqui, olha, DI é uma boa parte. O IPCA, quer dizer, mais de 50% está indexado em DI. O IPCA está aqui, que é mais ou menos atrelado à receita, né? Que a receita tem a variação de inflação. Nós temos aqui um percentual bem menor, né, do que a dívida de DI. E aqui são os outros indicadores, TJLP, e aqui a parte de pré-fixada, né? E aqui a gente vai para o custo em percentuais e o prazo médio em anos. Então, observe aqui o seguinte, olha só o que tem acontecido aqui, olha, 2021, o primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre de 2022, terceiro trimestre de 2021, o terceiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2021, e agora vamos para o primeiro trimestre de 2022. Olha só o que está acontecendo aqui, ó, com o custo da dívida, certo? Está numa crescente. Observe que era aí na faixa de 6%, tá? Uma taxa de 6% ao ano, ela muito mais do que dobrou aqui, foi 150% quase aqui, para 14% ao ano, certo? 14,4% ao ano. E o prazo, ele está basicamente o mesmo, quer dizer, o prazo médio da dívida estava em 4 anos, passou para continua mais ou menos em 4 anos, né? E isso aqui, provavelmente esse 3,9 aqui veio de algum momento de renegociação, mas é uma dívida que está ficando cara, e esse preço aqui é bom que ele pare, inclusive por quê? Porque ele sofre um efeito pesado aqui do DI, né? Nós estamos com 57% de dívida indexada ao DI, que é a dívida que está subindo, que nós já estamos com 13,25% ao ano, né? Na realidade o DI é um pouco mais baixo do que a Selic, né? Que deve dar mais ou menos uns 13,15%, né? 13,15%, mais ou menos 13,15%, mas só que tem juros adicionais. Então isso aqui normalmente as operações de crédito não são concedidas no DI puro, mas DI mais alguma coisa. Então, fora inclusive
as operações com IPCA, porque elas são IPCA mais alguma coisa. Então esse momento agora é um momento que o custo do crédito está caro e essas novas operações que entrarem para cobrir operações que estão vencendo podem ter um custo mais elevado. É lógico que se a gente der uma olhada aqui, olha, se a gente der uma olhada no vencimento, no prazo de vencimento, o cronograma de amortização da dívida, porque muito provavelmente, por exemplo, ela vai fazer essas amortizações aqui em 2022, ela vai amortizar aqui uns 200 e poucos, 2023 uns 400 milhões, muito provavelmente aqui ela já vai tomar mais dívida para amortizar isso daqui, esses 600 milhões também, provavelmente ela tomará alguma dívidazinha a mais. Agora, com certeza, esses 2 bilhões, a menos que ela consiga vender a energia aí de uma forma gigante, ela vai pegar esses que vencem aqui em 2025, esses 2 bilhões aqui, ela vai tomar crédito. Então a expectativa, se a gente, para aquelas pessoas que são acionistas, né, o acionista tem que torcer para que as taxas de juros estejam mais comportadas aqui, porque aí nesse momento de renegociação ela pode pegar condições mais vantajosas. Muito provavelmente aqui e aqui não será o caso, tá? Aqui e aqui ela vai pegar ainda alguma taxa bem salgadinha para poder fazer as suas rolagens. E eu fui buscar a demonstração de resultados para dar uma olhada nas despesas financeiras, né? Despesas financeiras aqui que a AES vem tendo, né? Então, ela teve uma despesa financeira no primeiro trimestre de 2021 da ordem de 112 milhões de reais e agora no primeiro trimestre de 2022 essa despesa foi para 176 milhões de reais, quase 177 milhões, um crescimento de 57,7%. Que alguém pode chegar e dizer assim, mas a receita financeira, ela também cresceu 800% aqui, ó. Mas é bom a gente lembrar que isso aqui foi realmente em função de uma disponibilidade de caixa maior e a expectativa é que esse caixa seja alocado nos investimentos. Já a despesa financeira não, porque a menos que ela fosse pagar as operações de crédito que estão em aberto, essa despesa financeira aqui, com essa taxa de juros mais alta, ela vai tender a dar um resultado maior, inclusive porque parte dessas dívidas aí, como a gente viu, são reajustadas pela inflação, a inflação foi mais alta e é isso que a gente está vendo aqui com relação à despesa financeira de 176,9 milhões, que tende a subir. É isso, a ideia aqui era mostrar, eu não vou fazer projeção, como eu já tinha falado, estou só pegando os dados que estão aí disponíveis e pensando alto aqui, pensando com você. E se você tem ações da AES Brasil, deixa aí nos comentários, ou então deixa um bom dia, boa tarde ou boa noite para ajudar o algoritmo do YouTube, indicar para o algoritmo que ele deve passar esse conteúdo para mais pessoas que tenham interesse nessas ações, nas ações dessa empresa na realidade. E também dizer a você que se você gosta de conteúdo de economia, finanças pessoais, educação financeira e sistema financeiro, você se inscreve no canal, o conteúdo é diverso, uma hora você vai ouvir falar de renda fixa, outra hora você vai ouvir falar de fundos imobiliários, outra hora eu vou falar de empresas, vou falar de ações, mas o conteúdo é variado e sempre vou trazer alguma coisa aqui para a gente discutir. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se você curtiu, deixa a sua curtida e compartilha com os amigos, tá? Que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!